A Bíblia fala em Mateus, capítulo 16, de número 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo ele faz essa pergunta para os seus discípulos. Quem a multidão fala que eu sou? E eles começaram a falar, eles falam que tu és ou João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Só que as pessoas elas não tinham a identidade de Cristo certa. Saber realmente quem era Jesus, a multidão não sabia. Sabe, Pedro ele olha para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, quem revelou isso para Pedro foi Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo olha para Pedro e fala assim, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e nem foi sangue quem te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Deixa eu te contar uma coisa, as pessoas elas colocam em Cristo uma identidade até legal, uma identidade até boa, mas não é a identidade certa e perfeita de Cristo Jesus. As pessoas não enxergam Jesus Cristo como o Salvador, como o Filho do Deus vivo que veio aqui na terra e morreu por cada um de nós. Se elas enxergassem isso, elas já tinham se entregado para Cristo, elas já tinham se entregado para Deus, tinham descansado em Deus, confiado em Deus e vivendo de acordo com a sua boa vontade. As pessoas elas têm sim uma opinião boa de Cristo, que Ele é um homem bom, que dá presentes, porque é isso que os pregadores de hoje têm colocado na cabeça das pessoas, têm dado uma identidade para Cristo que não é a dele. Sabe, e só Deus que pode te revelar quem é Cristo Jesus. Se você já sabe quem é Cristo Jesus, que Ele morreu por você na cruz do Calvário, que Ele é o teu Salvador, quem te revelou isso não foi carne e nem foi sangue, quem te revelou isso foi Deus. E quando Cristo fala para Pedro que Deus revelou isso para ele, Jesus Cristo dá outra revelação para Pedro e fala assim, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe, talvez é na tua vida, meu irmão, talvez é sobre a tua vida, sobre o teu testemunho que Cristo quer edificar a igreja. Você pode ser um homem que pode promover o nome de Deus. Você pode usar a tua vida para glorificar o nome de Deus. Sabe o que acontece muito hoje? Nós temos caído, nós temos desistido no meio do processo. Nós estamos em processo de regeneração, até estarmos prontos para sermos árvores que dão fruto. Só que no meio do processo nós temos desistido de Deus, assim como Pedro fez. Pedro foi encontrado no mar, pescando peixe, e Cristo fala para Pedro, ó Pedro, você vai ser pescador de homens. E Pedro, ele segue Jesus Cristo, ele começa, ele tem essas experiências com Jesus Cristo, ele recebe uma revelação do Pai. Cristo fala para ele que ele seria a pedra sobre a qual ele edificaria a igreja, e Pedro, ele é promovido a isso, porque Cristo começou uma obra na vida de Pedro. E os acontecimentos, as dificuldades do processo, elas não poderiam atrapalhar aquilo que foi liberado sobre a vida de Pedro. Pedro, ele desiste de Jesus Cristo, ele nega Jesus Cristo, ele nega a sua existência, que não conhece, ele corta a orelha de um homem, ele sem saber estava atrapalhando o propósito de Jesus. Sabe, muitas vezes a gente faz isso, a gente machuca as pessoas pensando que estamos ajudando a Jesus Cristo, mas estamos machucando. Você não foi chamado para cortar a orelha de ninguém, você não foi chamado para matar ninguém, você foi chamado para ser mártir, você foi chamado para morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. E Pedro, ele se afasta de Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para ele 3 vezes, e na 3ª vez Jesus Cristo encontra ele voltando a pescar. Ele está pescando de novo e Jesus Cristo vai atrás de Pedro e ele começa a falar com Pedro e ele olha no olho de Pedro e fala, Pedro, tu me ama mais do que esses homens? Ele pergunta isso 3 vezes e Pedro fala, eu te amo, Senhor. E a resposta que Pedro dá para Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, é um amor eros. O amor eros é um amor de amigo, um amor incompleto. Não era o amor que Cristo queria ouvir de Pedro, mas mesmo assim Cristo recebe esse amor incompleto. Mesmo se o amor ser incompleto por Jesus Cristo, Ele recebe porque você tem que amá-lo, mesmo ainda sendo um amor pequeno.
Jesus Cristo, ele vai atrás de Pedro, sabe por quê? Porque ele liberou uma palavra sobre Pedro. E a Bíblia fala em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a boa obra em vossas vidas terminará. Se Cristo começou uma obra na vida de Pedro, ele ia terminar, porque ele seria a pedra sobre a qual Cristo edificaria a igreja. Se Cristo começou uma boa obra na tua vida, ele vai terminar. Se você fugir dele, desistir dele, voltar a investir naquilo que já deu errado, ele vai atrás de você, ele vai olhar no teu olho, vai te perguntar se você ama ele. Se você amar ele, você vai voltar para aquilo que ele liberou sobre a tua vida. Deus fez promessas na tua vida. Há uma promessa sobre a tua vida. Ele vai terminar aquilo que ele prometeu. Não desista no meio do processo. Não desista porque você pecou, porque você errou. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa quantas vezes você cair. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. E Jesus Cristo pergunta para ele 3 vezes se ele ama ele, porque a cada erro de Pedro, Deus tinha um perdão para liberar sobre ele. A cada erro que você tem, Jesus Cristo tem um perdão para dar sobre a tua vida, meu irmão. Volta para o propósito, volta para aquilo que Deus já planejou para ti. Se ele começou uma boa obra na tua vida, se você já sentiu ele aqui, ó, queimando no teu coração, ele vai atrás de você. Ele vai terminar aquilo que ele começou.